Não atropele nenhum princípio na sua vida. Siga os princípios e honre os seus pais, as pessoas que, sabe, que você está debaixo de uma tutela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sou a Luísa e aqui nessa noite vou apresentar meu pai aqui e aqui é a minha mãe. Eles vão falar uma palavra aqui. Esse é meu pai. Olá, gente, tudo bom? Essa é a minha mãe. Olá, pessoal, boa noite. E a gente vai fazer um vídeo para vocês. E o papai vai falar e a mamãe vai falar para vocês alguma palavra para vocês. Amém, filha. Parabéns. Bom, meu nome é Renato, eu sou um dos pastores aqui da CCI e a gente queria falar um pouquinho a respeito de família, em especial contar um pouquinho da nossa história, da nossa família, a fim de inspirar tantos outros aí. Quando jovem eu pensava em família e vinha ao meu coração sempre a palavra lá em Salmo 68, versículo 6, que diz que Deus, Ele pega o solitário e faz com que ele habite em família. Então isso aí era um sonho para mim e gerava expectativas no meu coração. E eu agradeço a Deus pela sua generosidade, a sua bondade. E essa é minha linda família, minha abençoada família que superou todas as expectativas que eu tinha. E é muito melhor do que eu podia imaginar. Viver em família é uma bênção de Deus, porque é um projeto de Deus. Boa noite, meu nome é Gesiane, esse é o meu marido, e essa é minha filha Louise, meu marido Renato. E com a graça do Senhor, nós temos aqui agora, hoje, a nossa família abençoada, que tanto eu pedi ao Senhor. Conheci o meu marido em 2005. As nossas famílias, na verdade, já se conheciam. E a minha avó, que foi o elo de ligação entre mim e meu esposo. E eu vou passar até um pouquinho para o meu esposo agora, porque ele vai poder falar um pouquinho mais de como a minha avó me apresentou para ele. A avó da Gesiane era uma casamenteira e tanto, né? E ela... um belo dia, ela numa manhã, ela muito inspirada por Deus, ela virou e ela disse: olha, eu tenho uma neta sensacional, uma neta maravilhosa, uma mulher, uma moça, uma jovem especial que se tornará uma esposa de pastor maravilhosa. E eu vejo que ela tem o seu perfil. E eu falei, quem sabe, né? Eu falei, quem sabe, assim, algo ainda muito subjetivo, ela falando, tem que saber da parte dela, né? E um belo dia, então, eu imagino que também essa história tenha circulado por lá a respeito de mim. Sim, bastante. A minha avó falava de mim para ele e dele para mim. Então a gente foi aí, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Orkut, era a época do MSN, que a gente conversava muito pelo MSN, e foi aí que a gente foi trocando ideias, se conhecendo melhor. Primeiro cresceu uma amizade entre nós. A gente tinha uma distância, porque ele no Rio de Janeiro, eu aqui em Itanhaém. E apesar dessa distância entre estados, né? Mas a internet nos aproximou nesse sentido de comunicação, de nos conhecermos, e foi muito bom. Foi um tempo muito precioso ali que nós trocamos ideias, falamos de ministérios, falamos acerca da palavra do Senhor, de tudo aquilo que ele gostava, de tudo aquilo que eu gostava. E foi muito importante a gente ter essa troca e conhecer, primeiro passar por esse processo de amizade mesmo, de conhecer um ao outro. E foi muito interessante quando surgiu o assunto, né,
Eu estava no trabalho, no escritório, e eu tenho uma sobrinha que vem a ser prima dela. A gente já se conhecia, como disse aqui, de vista, né, e poucos contatos. Mas aí, depois dessa introdução da avó, né, a avó Maria do Carmo, e ela disse assim, a minha sobrinha, ó, a Gesiane está online, né, no antigo MSN, no antigo Hotmail, né. E aí, nesse momento online, ela falou, posso adicionar aqui vocês? Nem me lembro como funciona mais, mas ela adicionou. E eu falei, oi Gesiane, tudo bem? Aí ela, tudo bem. E a gente começou a conversar e eu fiz uma pergunta para ela. E a pergunta foi essa, exatamente essa. Você já ouviu falar a respeito do que estão cogitando aqui, a respeito de nós dois? Né? E ela respondeu assim, sim, esse assunto também já veiculou por aqui. E aí a pergunta crucial foi, e o que você acha disso? E aí, assim, eu imagino que do outro lado da tela, a 500 quilômetros de distância, o coração dela deu aquela batida mais forte, aquela acelerada, e ela falou, a gente pode estar orando a respeito disso. E era tudo que eu precisava, né? Nós vamos estar orando a respeito disso. E se conhecendo melhor, né? E se conhecendo melhor, né? E ficamos assim durante muitos meses, orando à distância e se conhecendo como bons amigos, falando, compartilhando sonhos, a respeito de nós, das nossas perspectivas, dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? E ficamos amicíssimos, a ponto da gente já não mais aguentar a saudade de chegar o horário, aquele horário que chegava do trabalho, a gente ia pro computador para teclar. Ainda não tinha microfone, ainda não tinha câmera. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo, era tudo no teclado, né? É verdade. E aí a gente ficava ansioso, porque a conta de telefone, né? Se a gente falasse assim, ó, vou te ligar, tinha que falar assim, 30 segundos. Né? Oi Gesiane, boa noite, Deus abençoe, tô desligando o computador. E assim, a conta já vinha assim 3 vezes mais do valor, porque na época era o DDD, né? É verdade. E era sempre assim, depois de um certo horário, sei lá, depois das 22 horas, porque a conta ficava mais barata, né? Acredito que hoje também ainda funciona isso, eu não sei como é que funciona hoje isso, mas na minha época, e não né? A gente não é tão senhorzinho, senhorinha assim, mas foi um tempo... A tecnologia que andou rápido demais, sim, né? Sim, sim. Mas foi um tempo tão precioso de conhecimento, sem atropelamentos, sabe? Um momento assim que a gente realmente tinha um cuidado de conhecer um ao outro, de estreitar os nossos laços de amizade, em oração principalmente, nos conhecendo, interagindo, sabendo do que o outro gosta, entendendo um pouquinho da vida, da cultura do outro. Isso tudo é importante. E foi um tempo muito bom que a gente passou a se gostar ainda mais, porque quando você passa a conhecer melhor aquela pessoa, ter um laço de amizade maior com aquela pessoa, você passa admirar aquela pessoa, amar aquela pessoa. E foi aí, e foi brotando aí um carinho, um amor, e a gente orando e pedindo ao Senhor confirmação. E hoje a gente pode dizer para você que isso é muito importante. Comece dessa forma, orando, pedindo a confirmação do Senhor, sabe? Não colocando somente os seus sentimentos, o seu coração, mas tendo ali ao lado a razão também, colocando, sabe, o seu joelhinho no chão e orando, pedindo ao Senhor, porque isso tudo é importante, para que você tenha lá na frente sucesso no seu casamento, sucesso na sua vida, sucesso no seu relacionamento, sucesso no seu casamento mesmo, na família, sucesso na sua família. Isso é muito importante. Tudo isso começou em junho de 2005. E a gente ficou aproximadamente aí uns 3 meses se falando, sem se ver, na verdade, só teclando e poucas vezes ouvindo a voz, muito poucas vezes, né?
E então houve a oportunidade dela ir ao Rio de Janeiro. Ela teve algum compromisso, alguma oportunidade lá, então chegou aquele dia tão esperado do primeiro encontro pessoalmente, né? E foi um dia inesquecível para mim, eu imagino que para ela também. Na rodoviária Novo Rio, eu aguardando aquele ônibus rosa da Normandia, aquele ônibus, e assim, descendo os primeiros passageiros, eu ali naquela expectativa, o coração vindo quase à boca, né? E de repente desce aquela linda donzela de uma carruagem, né? E o príncipe ali aguardando ela. Foi assim um momento ímpar, inesquecível, um momento de realmente muito amor. Nós nos abraçamos, né? Havia já muito amor envolvido. A gente, na verdade, nas primeiras semanas que a gente começou a teclar, né? A se falar e a se conhecer, no meu coração eu já tinha certeza que ela seria minha esposa. Então a gente se abraçou, passamos ali acho que uma semana se conhecendo pessoalmente, mas assim, com toda uma supervisão. A avó dela e o avô eram militares, tinha uma disciplina bem rígida. Então assim, a gente só podia sair acompanhado de uma terceira pessoa, e não era Jesus, era alguém presente mesmo. Tinha que levar uma tia, né? A gente foi passear em Paquetá, teve que levar a tia Conceição, a tiracolo com a gente, né? Quando ia comer uma pizza, tinha que levar o pastor Cristiano e a pastora Michele junto. Então, teve um dia que a gente, nesse dia de passeio, uma pizzaria atrasou 5 minutos. Uma historinha aqui, 5 minutos. E a pizza começou a atrasar, a gente ficou preocupado porque eu tinha recomendação de um horário para chegar. E eu sou responsável pelos meus horários. E ali eu falei, Cristiano, por favor, interceda junto à sua avó por nós. E ele fez o contato com a avó. E ali ele deu uma risadinha e ele falou, olha, ela não aceitou muito a ideia que eu dei para ela aqui não. Aí eu imaginei que fosse brincadeira, né? Porque a gente estava junto com um casal, né? O irmão dela e a cunhada dela. E então comemos a pizza e chegamos 5 minutos atrasado. Quando chegamos 5 minutos atrasado, a avó dela já estava no portão esperando. E ela, conhecendo a avó, ela já desceu do carro. E ela mal deu boa noite e já entrou. E a avó veio ao meu encontro e falou, ô rapaz, eu não firmei um compromisso com você de chegar às 10 horas. Não gostei do que você fez. Não gostei do que você fez. Eu falei, mas a pizza atrasou. Não importa, eu falei 10 horas, que você chegue antes. Então naquele dia ali eu pedi desculpa, me retratei. E foi a primeira e última vez que eu dei essa bobeira aí, né? Eu imaginei que com o casal no carro não teria problema algum, mas ela fez muito bem. Ela foi uma pessoa que tinha responsabilidade, nos apresentou, nos abençoou, e ela cuidava com muito zelo, porque o que é importante, o que é valioso, realmente tem que ser cuidado, né? Hoje em dia nós vemos tantas situações aí onde não há esse cuidado, e eu aprendi a reconhecer isso. Se ela é bem cuidada aqui, ela é bem cuidada lá pelos pais também, que eu sei. Então, é porque é muito preciosa, vale muito a pena perseverar e certamente vai ser uma bênção para a minha vida. Esse cuidado que eles tiveram com ela, guardou muito ela, preservou muito ela. E olha que a gente não era tão adolescente assim. Eu já estava com 27 anos, o Renato estava com 33, né? E às vezes as pessoas nos perguntam, nossa, mas você com 27 anos, você já pode fazer o que você quiser, você pode sair, chegar a hora que você quiser. Não atropele nenhum princípio na sua vida. Siga os princípios e honre os seus pais, as pessoas que, sabe, que você está debaixo de uma tutela. Nós precisamos, sabe, ter esse princípio da obediência. E ali, mesmo tendo 27 anos, mesmo sendo maior de idade, tanto eu quanto o Renato, nós obedecemos todos os princípios. E isso foi muito importante para nós. Depois desse episódio, mesmo estando acompanhado, e sempre estávamos acompanhados por alguém, ou da minha família, ou da família dele, a gente nunca mais deixou de se atrasar,
né? Quando a gente saía para tomar um sorvete, para comer uma pizza, a gente sempre chegava no horário e cumpria esses horários. Sabe, quando a gente tem esse princípio, sabe, de obediência, você é próspero em todos os sentidos. Eu tenho certeza que a minha família hoje é uma família abençoada porque eu segui princípios lá atrás, porque eu obedeci princípios lá atrás. Não importa se eu estava com 27 anos, eu poderia, como muitos outros jovens fazem hoje em dia, peitando pai e mãe, desonrando-os, sabe? Dizendo, não, eu vou sair, vou chegar a hora que eu quiser, sabe? Não faça isso, não faça isso. Nossos pais, eles sabem o que é melhor para nós. Independente da sua idade, honrar os nossos pais é muito importante. Lá em Êxodo 20:12 fala sobre isso. Honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. E hoje eu tenho a minha família aqui, a minha família é abençoada, a minha filha, e que a gente vê a obediência dela, a honra dela por nós, sabe? Isso é muito bonito, e eu tenho certeza que a gente plantou essa sementinha, a gente plantou lá atrás essa semente também com os nossos pais. É um outro episódio que eu gostaria de citar aqui, que quando o Renato veio para Itanhaém, Deixa eu seguir aqui com a história aqui. Tá. Então ela passou essa semana lá no Rio de Janeiro e a gente definiu que a gente deveria vir aqui pedir a bênção dos pais, né? Que a gente deveria... agora então, a gente orou, aguardou, Deus confirmou no nosso coração, mas faltava a bênção paterna, a bênção dos pais. E a gente não abriu mão disso, né? Nós seguimos todos os protocolos, como manda, né, o figurino. E então nós agendamos uma viagem para cá, ela já estava aqui, né, aguardando. E eu vim com meu cunhado, mais uma vez, vim assessorado, vim com o pastor ali intercedendo, e a pastora Michele. E então foi um momento em que eu fui bem recebido na família, bem recebido na casa, mas chegou o momento de conversar com o pai, né? O pastor Luiz era a princesinha do papai, a menininha do papai, e ele, eu acho que estava meio ansioso. O que esse rapaz veio fazer aqui, né? Tá com o olho meio grande para cima da minha filha, o que esse rapaz veio fazer aqui? Embora ele tivesse referências boas a meu respeito, mas ele, pai de menina, né? Hoje eu sei como será também. E ali, naquele momento, eu falei das minhas intenções, eu participei a ele a respeito da admiração, do respeito, do carinho, da bênção que ela era para minha vida, e eu queria a bênção dele para a gente prosseguir com o namoro, ou melhor, né, para a gente iniciar o namoro, para a gente começar o namoro com o objetivo, né, namorar com um prazo determinado para noivar e para se casar. E eu pensei comigo e com os meus botões, né? A gente tem orado, Deus tem confirmado, então, assim, falar com ele e receber a bênção do chefe, né? E quando eu falei das minhas intenções, daquilo que estava no meu coração, que estava no coração dela também, depois dele escutar atenciosamente a minha fala, de cabeça baixa, ouvindo, reflexivo, né? Vocês conhecem o pastor Luiz, ele olhou para mim e falou, vamos orar a respeito. Nós precisamos de fazer tudo com oração. Nós temos que ter um tempo aí para orar, e um tempo determinado, e se Deus confirmar no meu coração, depois desse período de oração, desse tempo de oração, vocês terão a minha bênção. Caso contrário, se Deus não confirmar no meu coração, Deus não dar o aval dele para que esse relacionamento prossiga, eu vou dizer também para você que não. E ali naquele momento ali eu aceitei a resposta dele, é claro, mas o meu coração havia outra expectativa. Eu queria já, né, naquele final de semana já estar me sentindo enamorado por ela, com a bênção do pai, né? E ali eu tive essa grata, né, lição que o pastor Luiz nos deu. Foi um ensinamento para a minha vida. Naquele momento ali, inicialmente, eu não apreciei, mas depois eu entendi
como é o amor de um pai por uma filha. Ele precisava realmente de que Deus desse uma direção no coração dele. E isso foi muito importante para nós. E em um determinado momento eu fiz uma pergunta para Gesiane. Eu falei assim, e se ele disser não? Qual vai ser a sua atitude? Ela tinha 27 anos de idade, era de maior, eu era de maior, e eu queria ouvir dela o que ela tinha para me responder se o pai dela dissesse não, né? Talvez pudesse alguém dizer assim, mas ela poderia falar não, me insistir, né, e fazer, mas para minha boa surpresa, a resposta dela foi, se meu pai não abençoar, se minha mãe não abençoar, nós não vamos seguir adiante. Eu vou entender que é bênção de Deus se meu pai abençoar o nosso relacionamento. E ali eu aceitei, eu entendi, né? Porque seguir sem princípio, seguir sem bênção é seguir para a derrota. Né? Se nós hoje temos uma família que é muito abençoada por Deus, é porque nós seguimos os princípios, seguimos o passo a passo. E então, eu voltei para o Rio de Janeiro e assim, fui muito bem recebido o final de semana inteiro, mas voltei para o Rio de Janeiro e na viagem o pastor Cristiano me consolando. Eu não esqueço desse dia. Calma, varão, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Vocês não estão orando? Você não confia em Deus? Então calma o seu coração. Imagina o pastor Cristiano brincalhão, né? Sendo ali gentil e cortês, consolando o meu coração. E houve um período sim de oração, e no meu coração eu entendi, quando eu voltei, meu coração ficou em paz da seguinte maneira. Deus falou no meu coração, ela é preciosa, ela está guardada, é um tesouro que estava escondido, estava guardado, é um diamante escondido. Então essas pessoas foram instrumentos de Deus para cuidar dela, para preservar ela para você. E aí no meu coração eu lembrei de Jacó, né? Jacó, ele trabalhou 7 anos para ter ali o coração da sua prometida, para ter ali a sua prometida. E pelo seu sogro ele foi ali, o sogro não orou, né? O sogro não vigiou e não deu a esposa que ele queria, e deu a mais velha. E Jacó então teve que trabalhar por 14 anos. E eu falei, Senhor, se Jacó fez, se for preciso eu vou fazer também, né? E como Deus tem nos abençoado por conta de obedecer e seguir princípios. E para vocês não ficarem curiosos, passou-se um tempo e a Gesiane falou, meu pai já tem uma resposta, né? Passou-se um tempo e eu voltei aqui de novo. E ele então falou assim, você tem a minha bênção, você tem a liberação da minha parte. E ele orou e abençoou. Eu já vim com as alianças. Já vim com as alianças. Então ele orou e abençoou. E a gente então ali viveu um outro final de semana. Só que, e a prova toda, a prova que ele falou, a prova vai ser, no domingo à noite você vai pregar na nossa igreja. Foi. E foi o primeiro domingo que eu preguei aqui num culto de domingo à noite. E foi uma bênção para mim, né? Conhecer essa família CCI. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido por todos. E hoje faço parte dessa família também aqui. Que lindo! Uma bênção. Eu quero deixar registrado também que hoje a gente vê pessoas querendo um casamento feliz, mas não pule etapas, sabe? É muito importante que você não vá para um casamento com a motivação errada, né? E hoje a gente vê muitos casais, muitas pessoas querendo um relacionamento, querendo um casamento, mas com a motivação errada, sabe? E pulando etapas também. Não pule etapas. A gente, mesmo tendo já a nossa emancipação, né? Na época eu com 27 anos e Renato com 33 anos, nós poderíamos de repente nos rebelar naquele momento ali, dizer não, a gente vai ficar junto sim, e a gente é isso que a gente quer, mas não foi isso que a gente fez, né? A gente seguiu os princípios da palavra de Deus, a gente seguiu os princípios da obediência. E hoje, esse ano, e agora em abril, em abril nós fazemos agora 17 anos de casados. Então 17 anos de casados, que significa bodas de rosa. A rosa é uma flor que representa o romantismo e o amor.
por isso foi escolhido para simbolizar os 17 anos de casamento e para deixar sempre vivo o sentimento que uniu o casal. Achei muito bonita essa frase na hora que eu pesquisei aqui sobre os 17 anos de casados, né? Sobre deixar sempre vivo o sentimento que uniu o casal. Assim como nós falamos no comecinho do vídeo, parece que nós nos casamos há pouco tempo, parece que ainda estamos vivendo a nossa lua de mel. A gente estava falando sobre isso essa semana e nem parece que já passou tanto tempo assim. E tem sido delicioso essa caminhada ao lado do meu marido, da minha filha, da família que a gente conquistou, da família que está debaixo da proteção do Senhor, porque seguimos os princípios bíblicos da palavra e principalmente honrando os nossos pais. Não queira pular etapas, não queira fazer as coisas com a motivação errada, não queira entrar num casamento tentando fugir de uma prisão dos seus pais. Eles sabem o que fazem, eles estão te guardando, eles estão te livrando lá na frente de algum mal. Então, escute seus pais, eles sabem exatamente o que eles... porque eles são ali, a presença de Deus sobre a sua vida. Foi Deus que colocou eles ali, sabe, para ministrar sobre a sua vida, que foi o que meu pai fez por mim, o que minha mãe fez por mim, que ministraram sobre a minha vida, tiveram um cuidado sobre mim. E eu respeitei isso, até hoje eu respeito os meus pais e de todas as formas. E então eu quero deixar essa palavra para vocês. Honre seus pais, escute os seus pais, sabe, tenha os conselhos dos teus pais, assim, bem latente na sua mente, para que lá na frente você seja próspero e tenha uma família abençoada. Então, gente, eu acho que você pulou do namoro, eles querem saber da história, eu acho. Não é ou não? Ela já pulou do namoro, já tá 17 anos de casada, tipo, já acabou. Eu já fui pro O que vocês acham? Vocês que são diretores aí da... É pra acabar já, porque ela tá já pregando pra encerramento, né? Então, com a bênção do meu sogro, a gente começou a namorar. E namorar é se conhecer, né? Namorar é conhecer o coração do outro, conhecer o caráter, conhecer a personalidade. Namorar é caminhar para ir se aproximando com o passar do tempo. E é um princípio que o mundo não conhece. O mundo inverte isso, né? A união se dá somente depois do casamento, mas o mundo começa com a união primeiro e com essa união de duas pessoas antecipadamente, a pessoa ela não se conhece. Ela entra para um relacionamento sem se conhecer. Então, nós nos conhecemos, crescemos muito com isso. A Gisiane foi morar na casa dos avós, no Rio de Janeiro, depois de algum tempo. E lá passamos esse ano, aproximadamente, para se preparar para o casamento, né? Para preparar a casa, para preparar os móveis, né? A gente passou assim um período maravilhoso, sempre dentro da disciplina, né? Sempre dentro dos horários, sempre dentro... Inclusive o passeio para a ilha de Paquetá foi num feriado e a gente já estava noivo, já estava já bem assim próximo do casamento. E eu imaginei assim, né? Agora eu vou passear sozinho com ela, né? Mas não foi, né? A tia Conceição, a irmã da pastora Gessanita, ela foi tomar conta da gente lá nesse dia lá e foi uma bênção, né? E como é importante isso aí. E me lembro que passou muito rápido. Quando a gente ama e está realmente certo, convicto de que é algo de Deus, de que é uma bênção de Deus, passou muito rápido. E me lembro como se fosse hoje, a gente saiu do trabalho e a gente foi comer um espetinho em um determinado local e a gente se encontrou com um pastor amigo, né? Pastor Alessandro. E ali naquele dia ali, ele falou assim, e aí, tudo bem e tal, conheceu ela e falou assim, quando que é o casamento? Não tínhamos data. Não tínhamos data do casamento. E naquele dia ali, para ele, eu defini uma data. Foi. Eu falei, a gente vai se casar em abril, né? E não falei brincando, abriu a oportunidade, eu caso. Não foi assim, né? Foi em abril de verdade. E aí, quando eu falei para ele isso, ela olhou para mim e falou assim, você viu o que você acabou de fazer? Eu falei, o que eu acabei de fazer?
Ela falou assim, você definiu uma data para o nosso casamento. A gente não tinha uma data definida. Eu falei assim, agora temos. Agora a gente vai ter que casar nessa data, e eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, né? Talvez faltavam uns 3 meses, talvez, para chegar em abril, né? Talvez fosse janeiro, não me lembro exatamente. Mas ela falou assim, mas falta muita coisa. Eu falei, quem é o nosso Deus? Né? Ele não é poderoso para em 3 meses dar tudo que a gente precisa, né? Então a gente já tem que se preparar para pegar as informações do cartório, para dar entrada no cartório, né? E pensar na festa, porque agora a gente tem prazo para se casar, né? Então foi algo assim surpreendente. E, irmãos, impressionante. Deus superabundou, Deus abriu as portas e derramou nesses 3 meses, Ele honrou. Tudo que a gente precisava, Ele deu. Né? A gente foi assim... a gente fala isso para os noivos que estão casando com princípios, né? A gente fala, ó, Deus é perito em abençoar quem honra Ele durante o namoro e o noivado, e Ele abençoa de verdade, né? Tudo que nós precisávamos, Deus concedeu. Era tanta bênção. Se nós fôssemos colocar no papel, né, fôssemos somar, a gente não teria condições de dimensionar o tanto que fomos abençoados, de todas as partes, né? Casamos-nos aqui nessa linda igreja, em um dia muito especial. Me lembro que eu estava aqui na frente desse altar e assim, um nervoso tão grande, a expectativa tão grande, tanto amor envolvido, né? E eu me lembro que eu suava cachoeiras e cachoeiras e eu não tinha um lenço no bolso. Então aquele desespero, até hoje eu tenho um problema com lenço, né? Vocês sabem disso. E então um nervoso tão grande começou a dar uma dormência aqui nos meus ombros, o sapato apertando, mas foi um momento assim ímpar quando eu vi aquela noiva caminhando aqui por esse altar, né? Ao som de um louvor. Você lembra o louvor? Aleluia. Aleluia, né? Cantado pelo Ministério de Louvor, pelo Ministério de Louvor, a Dani, a Miriam, né? E foi um momento muito marcante. Então nós viemos aqui também, fizemos questão de casar aqui para ter a bênção dos pais e ter a bênção da igreja. E casamos, né? E moramos no Rio de Janeiro por 10 anos. 9 anos, quase 10 anos, né? E lá nós construímos assim uma relação muito maravilhosa, amadurecemos muito, e víamos passear sempre aqui, víamos ver a família, e chegou um momento que a gente começou a sentir no coração uma direção de Deus para vir para cá, né? E a gente orava para ter um filho, né? A gente orava por isso. Começamos a orar no Rio de Janeiro ainda. Cadê minha filha? Por favor, senta aqui, né? Nós começamos a orar ainda no Rio de Janeiro. Deus não quis que tivéssemos filho lá no Rio de Janeiro, e nós começamos a planejar, a sonhar essa vinda para cá. Aguardamos o tempo de Deus. Eu pastoreava uma igreja como pastor titular lá em Nova Cidade, em Nelópolis, e Deus tinha que preparar uma transição pastoral saudável para a igreja também não sofrer. E ficamos ali talvez por 3 anos assim, orando intensamente, desejando, mas aguardando o tempo de Deus, né? Então em 2015 nós viemos para Itanhaém para seguir os planos de Deus, os ideais de Deus, né? Trocar a correria do Rio de Janeiro para termos uma vida um pouco mais saudável e assim seguir os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí, então, aqui permanecemos aqui por 3 anos orando ao Senhor, porque o sonho para completar a família era ter um filho, era ter um bebezinho nos nossos braços, né? E tudo isso não estava acontecendo, mas nós confiávamos no Senhor. Tínhamos profecias a respeito, diversas pessoas aqui, inclusive chegando aqui então, muitas profecias a respeito de uma criança nos nossos braços. A Iane foi uma das pessoas. Iane hoje está uma moça, mas era uma criança ainda quando começou a sonhar, né? Sonhou que via a gente com uma nenenzinha no braço. A irmã Sueli, né? Teve mais, a irmã Dora, teve outras pessoas também que tiveram essa direção de Deus, mas nós estávamos orando e aguardando o tempo de Deus,
né? E sabíamos que Deus ia fazer a vontade dele. Em alguns momentos, porque já se passavam aí aproximadamente 13 anos, né, de casados, e desses 13 anos, uns 8 anos tentando engravidar, e nada acontecia. E a gente estava orando assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós queremos muito ter uma filha, nós queremos muito ter um presente do Senhor para completar a nossa família, mas se o Senhor não der, a gente vai entender também, e entenderemos que o Senhor vai nos dar condições para viver dessa maneira, e o Senhor tem um propósito em tudo. E começamos a orar, e então em 2018 veio assim aquela notícia mais especial na vida de alguém, que transforma a vida de alguém. Primeiro é a conversão, é a salvação, né? Mas das coisas terrenas aqui, né? Quando nós recebemos, aí fomos pegar aquele teste ali de gravidez, e eu me lembro como se fosse hoje. Era uma manhã de um sábado, né? E quando pegamos ali na internet e ali baixamos o exame, e ali estava atestando ali que era positivo, né? Eu me lembro como eu fui às lágrimas com a Gesiane, como a gente chorou, como a gente agradeceu a Deus, e hoje nós temos esse lindo milagre de Deus aqui, que é a nossa filha Louise, nosso presente, a nossa bênção, e ela quer falar um pouquinho também. Eu tô aqui com a minha família, e eu vou perguntar aos meus pais se é meu pai, se é meu irmão. É o nosso tesouro, gente. Pronto. Você queria falar mais alguma coisa para a câmera? Você é feliz com o papai e com a mamãe? Com Jesus. Você ama Jesus? Você já entregou seu coração para Jesus voluntariamente? Ela já fez isso voluntariamente. Ela chegou para nós e falou: papai, eu aceitei a Jesus como meu Senhor, no meu coração, né? Tem nos surpreendido a cada dia. E fizemos a oração com ela. Verdade. De confissão de fé. E ela ali em casa, a gente orando e fazendo leitura bíblica com ela, ela falou: eu quero entregar minha vida para Jesus. E ali o pai fez essa oração com ela, e ela entregou a vida dela para Jesus. Ela reforçou isso com a avó também. Depois ela fez isso, reforçou com a avó, com a avó, e minha mãe teve esse prazer também de fazer essa oração junto com ela. E pra mim, totalmente espontâneo, não induzimos, não perguntamos para ela se ela queria entregar, foi totalmente espontâneo. E para nossa surpresa, para minha grata surpresa, semana passada, ela entrou no quartinho dela, escolheu uma roupa lá no guarda-roupinha dela, se vestiu, e ela falou: papai, eu agora também quero ser pastora, né? Foi. Eu nunca falei para ela que ela tinha que ser nada, que ela tinha... Então isso é algo voluntário, isso é algo, então, que Deus cumpra as palavras dos lábios dela, né? Que Deus receba essa fala dela, e que ela seja realmente essa bênção para essa geração. E nós temos vivido esse tempo, servimos ao Senhor aqui na comunidade cristã, o Ministério de Casais, a gente está aí sendo instrumento de Deus para abençoar os casais, e você pode vir fazer parte com a gente também aí. Nós queremos que essa bênção seja extensiva e expansiva à sua família, que você tenha conhecido um pouquinho da nossa história, e que você entenda que Deus tem planos maravilhosos para vocês, né? Que família é algo muito precioso, e o casamento tem que ser vivido com excelência. A gente não pode viver um casamento de conveniência, um casamento de dois amiguinhos, de dois conhecidos, não. O casamento é para se viver a plenitude. Nós falávamos isso lá atrás, quando nos conhecemos. Nós vamos viver um casamento aonde nós vamos ter esse amor que nós temos até o final dos dias da nossa vida. Não vai se esfriar, não vai apagar, pelo contrário, a cada dia esse amor será acrescentado. E nós temos vivido essa realidade, né? Pastor, vocês não têm problema? Não tem? Às vezes surgem algumas coisas, sim, né? Não estamos isentos, mas nós resolvemos com diálogo, resolvemos com amor, resolvemos com oração, com compreensão, com respeito, e temos vivido esse tempo maravilhoso. E para os jovens eu digo:
Casamento é muito bom, é bom demais. Vale a pena seguir princípios, seguir cada passo, honrar os pais, honrar a Deus. E você vai ter um casamento de verdade, um casamento abençoado. E vale muito a pena ser casado, vale muito a pena ter alguém para viver, compartilhar, sonhar. E a bênção de Deus sobre a família é imprescindível. Amém. Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe, que você tenha gostado aí da nossa história e queremos aqui deixar esse registro, tá? Então que Deus te abençoe e faça boas escolhas. Oi, pessoal, dá o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.